tá? Então agora a gente vai lá para o nosso servidor do React, né? Nosso código do React, que aí seria esse outro código que está aqui, ok? A gente vai abrir aqui o SRC, a gente tem as páginas aqui e a gente tem a página principal aqui que está sendo renderizados os dados aqui do React, tá? E a gente tem aqui o name e a gente tem aqui o componente Explorer aqui que deve estar trazendo esse Explorer pra gente. Então, ó, eu vou abrir esse componente, ele está aqui mostrando pra gente, tá? Vamos dar uma olhada nele, tá aqui, e esse componente ele renderiza aqui pra gente, ó, que está aqui dentro, o conteúdo que está mostrando lá pra gente na nossa view diretamente aqui, né? Então, basicamente eu não quero ter esse componente sendo renderizado, eu vou usar uma interface, então uma interface igual eu já usei no Angular, então vou aproveitar essa interface que eu fiz no Angular, então vou até voltar aqui, ó, vou pegar essa pasta de interface, vou pegar essa mesma interface que eu usei para o Angular e vou usar ela no React aqui, ó. Então, ó, vou pegar essa própria interface, vou deixar essa interface aqui, vou colocar mais uma aqui. Essa eu não preciso exportar, tá, gente? Porque não está num arquivo separado, está dentro do próprio arquivo aqui, que é a minha model view, nesse caso, meu componente que vai retornar esses dados, tá? E aí, esse weather aqui, eu vou usar essa informação para buscar e renderizar diretamente os dados aqui no meu componente, tá? Então, nesse dado aqui, ó, onde eu vou renderizar, eu preciso fazer o get dessas informações para poder renderizar aqui no React, tá? Então, ao invés de deixar esse Explorer, igual eu estava mostrando aqui, né, eu vou tirar esse Explorer, ok? E vou colocar aqui, ó, um H1, igual eu fiz lá no outro, né, que é o outro que eu fiz aqui do meu Angular, tá? E aí agora eu vou colocar aqui no React. E aí para o React eu vou usar aqui o componente para fazer o request HTTP, o Axios, tá bom? Então também tem que fazer o import aqui do Axios para que a gente possa utilizar. Então eu vou colocar aqui o Axios e vou, obviamente, fazer a importação dele. Eu não tenho o Axios aqui, então ele vai dar erro falando que eu não tenho o Axios, então vou ter que fazer a importação do meu Axios aqui. Eu posso vir diretamente no meu projeto e incluir o Axios diretamente aqui, ou eu posso fazer a instalação dele. Então, eu vou ver aqui, ó, Ionic install Axios. É um pouquinho diferente a questão do React para o Angular, porque o React ele não vem com todos os componentes, então você vai acrescentando os componentes à medida que você vai usando. Já no Angular ele já vem com os componentes, a maioria dos componentes que você precisa para construir sua aplicação, tá? Então nesse caso aqui do React, eu tenho que fazer a instalação diretamente do meu Axios aqui, né? Então eu vou usar o próprio pacote npm para fazer essa importação e vou fazer aqui, por exemplo, um Ionic, ou melhor, npm install Axios. E aí quando eu mandar rodar, ele vai adicionar diretamente no meu pacote. Show! Ó. Já adicionou o Axios aqui para mim. Então agora eu já tenho a versão do Axios aqui funcionando. Beleza, eu vou startar de novo a aplicação, a Ionic Server. E aí agora eu já vou ter o pacote do Axios, escrevi errado aqui, disponível para mim. Aqui, agora ele já entendeu, pronto. Então agora ele já entendeu o Axios, ele só não está usando, tá? Então agora eu vou usar ele diretamente no meu render. E aí o que eu posso fazer? Eu posso usar ele para buscar essas informações que eu preciso e renderizar esses dados diretamente do meu. E vocês vão ver que, ó, a aplicação não vai compilar, ou seja, eu não vou conseguir rodar a aplicação dessa forma, porque essa função ela não é uma função assíncrona e por isso, por sua vez, eu não vou conseguir usar aqui o await. Para isso, gente, a gente tem que usar no React o useEffect. Então, o useEffect é uma função que ele vai conseguir buscar esses dados para você e setar os objetos que você precisa para trabalhar com o seu template, tá bom? Com isso, eu já preparei um template para que a gente pudesse adiantar essa aula e vou trazer para vocês aqui. Ó, eu vou pegar o template e vou explicar ponto a ponto para vocês. Pronto. Perfeito. E aí, nesse template, o que eu tenho aqui? Eu continuo com a minha interface sendo declarada, ok? E aí, nesse caso, eu importei o useEffect e importei o useState, ok? E dessas duas opções, o que eu faço? Eu declaro também uma constante de weather e uma constante de setWeather. Aqui está até errado aqui, deixa eu resolver aqui, é setWeathers, ok? Ou seja, eu vou setar os meus tempos aqui, né?
E aí no meu use state eu vou setar o tipo que eu quero declarar. Então como eu tenho um tipo de um array de whereas, de interface de whereas, que é essa interface que eu fiz aqui, eu vou passar então a declarar que no meu set whereas ele vai setar, né, o uso dessa coleção de dados, ok? E aí no meu user effect eu tenho aqui uma função assíncrona, tá? Que eu posso até refatorar aqui, ó, e deixar essa função dessa forma também, const, que também vai dar na mesma aqui, tá bom? Ó, eu posso colocar um function aqui também, que aí também vai funcionar, ok? Então basicamente aqui eu tenho um load data, tá? Que é uma função que vai carregar esses dados. Aqui eu vou mandar dar um await do retorno que eu vou fazer lá no Axios. Então eu vou mandar buscar os dados no Axios, já tipado com a minha interface, a minha coleção de interface, e vou retornar isso da minha API, ok? Uma vez desse dado retornado, vai estar aqui numa constante chamada data, né? E essa constante eu vou usar o set whereas, que está com a tipagem de acordo com o que eu preciso, ok? Pronto. Feito isso, ele vai conseguir setar o que eu preciso para trazer os dados aqui na minha tela, ok? E aí assim, eu tenho aqui agora uma div, e eu criei uma tabela. Dessa tabela eu tenho aqui um thread, que vai ter então o meu summary, o data, a temperatura e etc. E nesse local eu tenho aqui um where, onde eu vou fazer um map dos dados. Então no React eu vou fazer esse map para que eu possa trazer os dados diretamente na minha tabela, onde eu coloquei o meu tempo e coloquei aqui o meu index. Aqui eu estou definindo que eu vou ter um index, né, ou seja, um ID para cada tabela, ou seja, para cada item, cada linha da minha tabela, né? E aí aqui eu vou ter as minhas linhas, e aqui eu fiz uma formataçãozinha básica de data, tá? E passo a ter então o meu looping de dados, trazendo agora dessas informações em React, tá? Eu vou salvar aqui e agora a gente vai dar uma olhada para ver como é que ficou. Aí, ó. Ou seja, ele também trouxe as informações, tá? Então tem uma informação que eu trouxe aqui no React, no Angular, de uma forma, né? E no React eu trouxe de outra forma. Essa aqui não está formatadinha, então eu teria que pegar, formatar isso no CSS também, passar aqui para o React. Mas eu quis mostrar de uma forma diferente, numa tabelinha aqui, para que vocês pudessem ver a diferença de um e a diferença de outro, né? Ou seja, a diferença de um e a diferença do outro. Então aqui eu estou no React e aqui eu estou no Angular. Deixa eu entrar aqui no Model View do Angular. Ó, aqui. Então eu mando essa informação. Aqui é separado, né? O code behind ali, né? Quem trabalhou com C# Webforms, né? Tem esse conceito do code behind. Então é separado o seu código aqui do seu HTML, né? Então é separado no Angular. Já no React você faz um pouco mais junto, então você tem um componente que tem tudo aqui dentro desse próprio componente para renderizar essas informações. Nota que aqui eu estou usando uma abordagem diferente da abordagem de classe, aqui está mais voltada a uma programação mais funcional, tá? E aqui eu estou fazendo essa renderização dos meus dados também.